E aí, pessoal, voltei de visual novo. E hoje nós vamos falar sobre maternidade aos 20 anos. Isso aqui é uma diquinha, né, pra quem vai casar, tá noiva ou já tem uma vida sexual ativa. Muito cuidado. Então, usem métodos contraceptivos. Antes de você casar, passe no seu médico, no ginecologista, peça pra ele passar um método contraceptivo muito bom pra você, compatível com o seu organismo e se cuidem. Então, vim aqui falar sobre isso. Voltei para falar sobre gravidez aos 20 anos, né? Maternidade aos 20 anos. Eu casei bem nova, bem cedo e engravidei bem cedo também. Eu tive minha filha aos 20 anos de idade. E não foi muito fácil, não. Foi uma tarefa meio árdua, uma tarefa meio difícil. Imagina ser mãe aos 20 anos de idade. É muito difícil. É quando você sai da adolescência, sabe? E tá entrando na fase da juventude, quase na vida adulta e tudo mais. Tá nesse meio período, sabe? Nesse período meio turbulento da sua vida, entre a adolescência, a juventude e a vida adulta. Os 20 anos é isso. E aí eu tive minha filha bem cedo, bem nova. E no começo eu não sabia nem como segurar uma criança, eu não sabia nada. Não sabia nada sobre amamentação, não sabia nada sobre cuidados infantis. Então foi uma experiência muito difícil. E eu não tive contato com outras crianças, né? Em casa e tudo mais. E nunca tinha tido contato com nenhuma outra criança de fora, então foi a minha primeira criança. Então foi bem complicado. Então, se você tá aí se preparando para engravidar e tudo mais, ou se você tá se preparando para casar, ou já tem uma vida sexual ativa e tudo mais, então faça o seu planejamento certinho. Se você tá se preparando para engravidar, faça o planejamento e tudo mais com o seu marido, o seu esposo, e sabe, avalie as circunstâncias que vocês têm, se realmente aquele momento é o momento ideal, né, de ter um filho, porque um filho, ele mexe muito com a estrutura do casamento. Então, fica meio conturbada a situação, sabe? Mexe muito, não vou mentir pra vocês, mexe. Mas é uma coisa ótima, uma coisa, uma dádiva de Deus. Então, quando eu fui fazer o exame de sangue pra ter certeza de que eu tava grávida, nossa, foi um momento assim muito assustador pra mim, né? Que eu só tinha 20 anos e tudo mais. E foi bem complicado. No começo fiquei bastante assustada, mas depois eu fiquei, nossa, não, tudo que eu sempre quis, né, era ser mãe, só não pensava em ser tão rápido. Mas eu sempre quis ser mãe de uma menina e de um menino, né? Mas atualmente tá só na menina. E, enfim. E hoje ela tem 6 anos. Então foi uma experiência assim pra mim, sabe? Na época foi muito assim, nossa, espantosa, vamos assim dizer. Foi muito espantosa, né? Afinal eu era muito jovem. Só que eu estava gravando. Mas com o passar do tempo, né? Conforme foi crescendo a barriga, eu fui parando nos enjoos, porque eu enjoei muito até o quarto, quinto mês de gravidez. Eu vivia vomitando, eu perdi muito peso, fiquei muito magra. Mas depois dessa fase, depois do quinto mês, já comecei a engordar bastante, né? E foi quando a barriga cresceu e tudo mais. E foi uma fase assim pra mim, sabe? Foi quando eu realmente aceitei, quando eu tava a barrigona assim, eu fiquei, nossa, vou ter uma criança. E então eu vi que a minha vida ia ser diferente. E quando eu tive ela, né, eu tive depressão pós-parto, porque foi quando você deixa de ser a pessoa quem você é e você passa a ser uma nova pessoa, a mãe. E você agora é mãe. Então eu tava, tipo, me adaptando, né, a ser uma nova pessoa, uma mãe. E eu queria ser a melhor mãe possível para aquela criança. Então foi um momento assim de adaptação mental, psicológica, e foi um momento assim também de adaptação, sabe, assim, financeira, uma habitação no meu casamento e tudo mais. É, só sei que é uma fase muito difícil, em qualquer idade, não importa se você tem 15, 20, 25, 30, 40, 50 anos. É meio complicado, você sabe disso, as mulheres sabem disso. É uma fase difícil, né? Quando você vai se tornar mãe, não importa se é a primeira vez, segunda vez, terceira vez, é uma fase assim bem difícil, porque seus hormônios mudam, seu corpo muda, a sua saúde muda, o seu psicológico muda, tudo muda, sua rotina muda. Mas uma coisa é certa, né? Os filhos são dádivas de Deus, então nunca me arrependi de ter a minha filha. E espero que você que é mãe ou vai se tornar mãe nunca se arrependa, sabe? Porque se Deus permite, é porque Ele sabe que somos capazes. E nós, como mulheres, somos capazes. E Deus nos deu essa habilidade.
e essa dádiva de nós termos, sabe, gerar uma criança. Então, apesar de eu ter sido mãe muito jovem, hoje eu tenho 26, né? 27, minha filha tem 6, vai fazer 7. Então, eu nunca me arrependi e apesar da turbulência que se passou na minha vida e tudo mais, é uma coisa certa. Ser mãe é uma coisa maravilhosa. Então, não importa os enjoos, não importa as noites mal dormidas, não importa as cólicas, não importa os choros, não importa se você não consegue dar a amamentação de primeira, né? Como foi meu caso, eu não consegui amamentar de primeira, foi muito difícil a lactação. Mas nunca me arrependi e ser mãe é uma coisa assim sensacional. Que só quem é mãe sabe, né? É se doar pra alguém, sabe? É amar aquela pessoa que você ainda nem conhece, você ainda nem viu. É você amar incondicionalmente aquele ser humaninho que você gerou. Então, é isso. Vim falar sobre meu depoimento de ser mãe. Beijo e deixa o like, tá bom? Compartilha.